Corre aí, gente. Vai todo mundo em nome de Jesus. Mas vamos ler para nós ganharmos tempo. Colossenses capítulo 2, verso 6, vai dizer assim. Tem aqui, eu vou ler então aqui, tá? Porque a minha versão é um pouco diferente. Eu vou ler aqui com vocês. Capítulo 2, verso 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Repita comigo, andai nele. Andai nele. Pode pular. Arraigados, vai ter algumas outras versões que vai estar dizendo enraizados. Diga comigo, enraizados. Diga comigo, edificados. Diga comigo, confirmados na fé. Assim como fostes ensinado, crescendo em ações de graça. Verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Feche os teus olhos neste lugar, eu quero orar por você nessa noite. Graças te damos, Pai, porque aqui chegamos, já louvamos o teu nome, sentimos a tua presença neste lugar. O Senhor tem me confiado uma palavra para liberar a tua igreja nessa noite. Eu te peço, Senhor, que toda obstrução caia por terra agora. Eu te peço, Senhor, que tudo que não provém de ti, que queira embaralhar, que queira, Senhor, tampar a mente e os ouvidos dos teus filhos, para que não entendam o direcionamento que o Senhor tem para tratar conosco nessa noite, que seja jogado por terra, para que o teu nome, aleluia, venha a ser glorificado em nosso meio. Enquanto eu estiver pregando, meu Senhor, eu te peço que cadeias venham ser quebradas, que algemas venham ser despedaçadas, que vidas venham ser renovadas, que o teu fogo que queima a impureza, pecado, o mal, venha, Senhor, queimar e arder em nossos corações, para que a tua palavra venha ser bem-aventurada neste lugar. Se conosco, Espírito Santo, fale com a tua igreja e não te detenhas, é o que nós te pedimos, crendo em nome de Jesus. Você pode se assentar glorificando ao Senhor nessa noite. Oh, aleluia! Como eu disse, eu estava estudando por esse tema. O Espírito Santo trouxe algumas verdades ao meu coração que eu quero dividir com vocês nessa noite. Hoje é o último dia dessa campanha. Pastor Romualdo me deu a graça de mais uma vez fechar uma campanha com vocês. Isso é um privilégio. E então eu tenho certeza que o Espírito Santo já tem usado a cada pregadora, a cada ministrante, para falar verdades ao seu coração. E o que ele tem para tratar conosco, na verdade, vai corroborar com o que ele já tem falado e ministrado no meio da sua igreja. Quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor, nós precisamos entender que há algumas verdades estabelecidas mediante ao tema proposto para essa campanha. Eu costumo dizer, e talvez eu até disse isso já aqui, que quando o Espírito Santo dá um tema, na verdade há um propósito que ele quer falar e direcionar a igreja. O tema não é escolhido aleatoriamente. Pastor nenhum faz unidunité, qual que eu vou lançar agora. Não é assim. É o Espírito Santo que faz arder no coração, porque há uma particularidade que ele deseja tratar com cada um de nós. Aí quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, mediante a esse tema, raízes profundas, frutos saudáveis, nós vamos observar que por diversas vezes a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus,
árvores. Eu poderia citar vários versículos aqui para corroborar com essa ideia que eu estou te dizendo nessa noite, mas só para trazer à nossa memória alguns versículos, alguns textos que a Bíblia vai fazer essa comparação. Estava tocando aqui um fundo musical, pode deixar para mim bem baixinho, tá bom? Que vai ser bênção em nome de Jesus. Quando a gente vai começar a olhar as comparações que a Bíblia Sagrada traz a respeito de comparar o homem com árvores, nós vamos ver que o salmista vai dizer no Salmo de número 92, ele vai dizer assim: aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Perceba que ele está dizendo: quem está plantado aonde, missionária Tayana? Em qualquer lugar? Não, porque o segredo, aleluia, não é só estar plantado, é o local a qual se está plantado. Então, se está plantado na casa do Senhor, uma coisa é certa: no tempo oportuno irá florescer. Outro versículo que nós podemos ver, livro de João, capítulo 15, verso 16, palavras de Jesus dizendo: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Para quê? Para que dê fruto e o vosso fruto permaneça. Perceba que há uma particularidade que o evangelista João, apóstolo, discípulo de Jesus, está nos escrevendo palavras do próprio Jesus. Não fomos nós que escolhemos a Ele, não, porque a gente tem o hábito de falar: quem quer aceitar Jesus? Na verdade, a gente só levanta a mão e reconhece na frente de todo mundo, mas antes de nós, aleluia, levantarmos as nossas mãos cansadas, Ele sim já escolheu a nós. Ele te conhece, oh aleluia, desde o ventre da tua mãe. Lembra do profeta Isaías, ainda quando era uma substância informe dentro do ventre, o Senhor já o conhecia. Tu acha, aleluia, que Deus não te conhece? Tu acha que Deus não te vê? Ele sabe o teu nome, Ele sabe o teu endereço, Ele conhece os teus problemas, Ele sabe o que você precisa, porque Ele é teu Pai. Vai dizer que Ele escolheu a nós. Para quê? Para dar frutos. Mas há um problema, porque olha só, é frutos que permaneçam. Tem muita gente dando fruto, mas os frutos estão caindo à beira do caminho, e fruto, quando cai à beira do caminho, apodrece. Deus quer te levantar como árvore frutífera, porque os seus frutos irão alimentar a outras vidas. E sempre, olha, a ideia de permanecer, isso nos traz a ideia de algo fixo, de algo constante. Sempre que vier alguém até você, vai ter fruto para colher e se alimentar. Se alguém tiver mão para levantar, levanta. Eu já quero profetizar nessa noite. Deus vai começar a te usar, oh aleluia, com conselhos, com direcionamentos. Deus vai começar a colocar coisa na tua mente, e você vai dizer e vai reconhecer: de mim mesmo não é o Senhor que está falando e trabalhando através de você. Sabe o que é isso? É frutos que irão permanecer, porque quando alguém precisar se alimentar, irá até ti. E Deus vai te usar com autoridade para que o nome dele seja glorificado. Tem alguém que crê nisso nessa noite? Outra passagem, Mateus capítulo 7. Jesus está ensinando aos seus discípulos o sermão da montanha. Jesus está agora trazendo algumas particularidades do
E Jesus ele vai dizer assim, olha, a respeito dos falsos profetas. Jesus vai falar, acautelai-vos dos falsos profetas, ou seja, cuidado. Sabe por quê? Porque eles virão com vestes de ovelha, mas por dentro eles são como lobos devoradores. Aí Jesus vai dizer, sabe o quê? Quer saber quem é ou quem não é falso profeta? Olha os frutos. Olha mais uma vez Jesus comparando o homem a árvores. Quando a Bíblia vai dizer para se olhar, para observar os frutos, a Bíblia está nos orientando para que nós venhamos observar as ações. Não é porque demonstra ser alguma coisa que verdadeiramente é, não. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos pedir ao Senhor dons espirituais. E o maior dom, talvez eu não possa nem dizer o maior, mas eu vou dizer o mais necessário para esses dias que nós estamos vivendo, meu irmão, é o dom de discernimento do Espírito. Por que, missionária Tayana? Porque há 3 fontes que falam. O homem fala por si mesmo, Deus também fala através do homem, mas o inimigo também tem falado na boca de muita gente. E se você não tiver o discernimento para saber qual é a fonte, qual é a raiz, para saber quem está falando, você vai ser pego desapercebido. É por isso que Jesus está orientando: olha para os frutos, olha para as ações. Não adianta ter cara de crente, não adianta falar como crente, não adianta até se comportar, porque tem muita gente que engana, mas não engana por muito tempo. Sempre tem uma falha que a gente pega no descuido. Mas para isso é preciso que nós estejamos vigilantes. Igreja, nós precisamos estar vigilantes. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. O inimigo, ele não está, ele nunca brincou, na verdade, mas ele aparece e é uma verdade que nos últimos tempos ele tem aumentado a investida, ele tem aumentado a investida. E não se engane, da forma que ele tentou lá atrás, ele não vai tentar agora de novo, não. Por quê? Porque lá atrás Deus já te revelou, já te mostrou e você já está esperto. É por isso que ele vai mudar a estratégia. Só que o tema é o quê? Enraizados. Ele pode até tentar mudar a estratégia, mas quem estiver enraizado não vai cair. Ele pode até se levantar de uma outra forma, mas quem estiver enraizado em Cristo vai detectar. Por quê? Porque você não anda sozinho. Dentro de você é o Espírito Santo e ele em nada nos deixa confundidos. Aí quando eu vou olhar aqui, eu quero que você comece a pensar comigo. O tema, volto a repetir: raízes profundas, frutos saudáveis. Comparando nós, homens, como árvores, e árvores frutíferas. Quando a gente vai olhar para uma árvore, a gente tem de observar que há algumas fases de desenvolvimento. Toda árvore um dia já foi o quê? Uma semente. Quem aqui já plantou feijãozinho na escola? Só eu. Ó, muita gente. Lembra que a tia vai lá, pega o algodão, coloca o feijãozinho dentro. O que acontece com aquela semente? Ela precisa morrer. Quando ela morre, ela começa a se abrir e daquela semente começa a sair raízes. As tias, as professoras da escola até colocavam numa garrafinha PET cortada. Lembra disso, pastor? Que a raizinha vai descer, a gente consegue até ver a raiz
sair folhas, depois das folhas vai começar a sair flores, e os flores se transformam em frutos. Só que perceba que há uma etapa de evolução, uma etapa de amadurecimento. O último estágio é o estágio da frutificação. A gente precisa entender que assim também acontece conosco. É da mesma forma, os estágios que precisam ser vividos, da mesma forma acontece conosco. Primeiro, antes de frutificar, é preciso criar raiz. Primeiro, antes de frutificar, é preciso se desenvolver. Quando vai se desenvolvendo, é preciso criar estrutura. Porque muita gente hoje está de pé e amanhã está caído, porque não aprendeu a criar estrutura. O vento sopra um pouquinho mais forte, porque o dia mau chega para todo mundo. Não vem achando que o dia mau não vai chegar, não, porque ele chega, e chega para todo mundo. Mas a diferença é, quem está estruturado, enraizado em Cristo, o dia mau vem e o dia mau vai. E quem não está, ele vem e permanece. Por isso que a gente precisa entender que a nossa vida também é feita de processos, e processos de desenvolvimentos. Certo dia, eu ouvi uma reflexão e eu achei pertinente trazer para vocês nessa noite. A reflexão dizia exatamente assim, olha, que um homem, o vizinho dele era um médico, e esse médico tinha um hobby. O hobby desse médico era plantar árvores. Esse vizinho sempre observava da janela da sua casa o médico plantando árvores. Todo dia, quando o médico chegava do plantão, o médico tirava várias mudas e começava a fazer o processo de desenvolvimento. Só que o homem percebeu que todos os dias ele criava mudas, as plantas iam se desenvolvendo, só que o vizinho percebeu que aquele médico não molhava as plantas, ele não regava as plantas, e como ele não regava, as árvores demoravam a crescer, as árvores demoravam a se desenvolver. Aí ele chegou certo dia para esse vizinho, para esse médico, e falou assim: olha, vizinho, eu tenho percebido que você faz muitas mudas de árvores, só que essas mudas já eram para ter crescido há muito tempo, já eram para ter desenvolvido há muito tempo. Sabe por que elas continuam dessa forma? É porque você rega pouco. Aí o médico olhou para a cara dele, deu uma risada e olha a lição que o médico falou. O médico falou assim: olha, se eu regar as mudas ou essas pequenas árvores constantemente, as raízes se acomodarão na superfície. Só que, por eu não regar tão facilmente, elas precisam descer. E descer a uma profundidade tal, para quê? Para que elas venham pegar a água que está exatamente no solo. Porque a raiz que fica por cima na superfície se acomoda com a facilidade. Aí o médico está falando: como eu não molho, não rego várias vezes, como todo mundo faz, elas precisam sair do estágio de comodismo e descer e se aprofundar. Aí ele vai dizer uma coisa: quanto mais elas descem, quanto mais elas se aprofundam, mais nutrientes elas absorvem da terra. E perceba que ele vai dizer algo muito interessante: além de se aprofundar para pegar mais água, elas pegam mais nutrientes e
folhas, o que eram algumas pequenas árvores agora se tornou em um grande bosque. Naquela mesma noite, vai dizer que houve uma grande tempestade, muita ventania, raios, trovões. Aí a reflexão vai dizer que quando o vizinho olha para o lado de fora, no condomínio que ele morava, todas as árvores do condomínio, os galhos estavam quebrados. As que não tinham galhos quebrados já estavam caídos no chão. E aí ele vai dizer também que ainda tinha aquelas um pouco mais resistentes, que estavam todas envergadas, quase quebrando. Aí a reflexão vai dizer, mas quando ele olha para a janela do outro lado e ele vê o quintal daquele vizinho, vai dizer que as árvores nem sequer se moviam. Elas estavam totalmente intactas. Era o vento passando, a tempestade passando, e elas permaneciam praticamente intactas. Aí aquele homem chegou à seguinte conclusão. Ele vai dizer assim, olha, verdadeiramente a privação de água que elas sofreram anteriormente a tornaram mais fortes e mais resistentes. Agora eu pego essa reflexão e trago para nós nessa noite, porque nós também somos considerados como árvores. Há um ditado que vai dizer que tempos fáceis tornam homens fracos, mas tempos difíceis formam homens fortes. Resumindo, para você entender, águas fáceis impede que nós venhamos formar raízes profundas. Eu vou repetir isso aqui para você entender. Águas fáceis, facilidade, nos leva ao estágio de comodismo que não nos permite criar raízes profundas, trazendo para os nossos dias. Deus trata conosco da mesma forma. Deus trata conosco muitas das vezes utilizando os mesmos métodos. É por isso que muitas das vezes Deus vai permitir a dor, Deus vai permitir o sofrimento, Deus vai permitir a escassez, Deus vai permitir a falta. Para quê, missionária Tayana? É para te matar? Não, é para fazer com que as suas raízes se aprofundem. Oh, aleluia! Deus vai permitir. É nessa hora que a gente olha para a esquerda, para a direita, e a gente não vê solução. O teu único remédio, socorro, auxílio é Deus. É nessa hora, justamente nessa hora, que a gente ora.
você mais uma palavra? Deus me autoriza, eu sinto a graça de Deus para falar isso aqui. Deus me autoriza a te dizer, quando a tempestade chegar, quando o vento soprar, você não vai envergar. Vai ter gente que vai olhar e vai dizer, eu acho que vai quebrar, porque tem gente que aposta pela nossa derrota. Vai dizer, eu acho, mas o céu vai dizer, tu não acha nada. Quem manda na vida dele sou eu. Quem manda na história dela sou eu. Quem manda na família dela sou eu. O vento vai soprar, mas o vento vai passar. E quando passar, você será mais forte e será mais resistente. Tem alguém que acredita nisso aqui nessa noite? Oh, aleluia! Aí quando eu aprofundo as minhas raízes, missionária Tayana, orando. A oração nos faz aprofundar as nossas raízes. Como eu aprofundo as minhas raízes, missionária Tayana? Jejuando. Aprendendo e não só aprendendo, mas aplicando e obedecendo a palavra. Porque não adianta nada saber e não praticar. Não adianta nada conhecer e não colocar em prática. As árvores precisam ter raízes aprofundadas. E nós, como árvores, não somos diferentes. As nossas raízes precisam descer ao nível que não esteja na superfície. Quanto mais profundo estiver, volto a dizer, mais água a gente extrai da terra. E junto com a água, vem também mais nutrientes. Sabe qual é o nutriente do céu que Deus tem para derramar na vida daquele que aprofunda a raiz? É mais fé, é mais graça, é mais cura, é aleluia. Mateus também dizendo que tudo que pedires ao Pai em meu nome, recebereis. Imagina, oh meu Deus do céu, outro versículo vai dizer, aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. Imagina, crente com raiz aprofundada, está assim com Jeová. Crente com raiz aprofundada, meu pastor, tem crédito do céu. Oh, aleluia! Quantas árvores que a gente conheceu por aí, até pregava muito, até cantava muito, até eram árvores frondosas, tinha eloquência, e agora, missionária, como estão? Estão caídos, porque foram derrubados pelo pecado. Porque foram derrubados pela investida do inimigo. Isso quer dizer o quê? Que eles não aprofundaram as suas raízes. É por isso que Deus nos dá a oportunidade. E cada dia que passa é uma oportunidade que eu e você temos para limpar mais as nossas arestas. A cada dia que passa é a oportunidade que eu e você temos de nos achegarmos mais a Deus. A cada dia que passa é a oportunidade que eu e você temos, aleluia, de estarmos mais perto do Senhor. Porque muitas das vezes a gente quer a bênção do eterno, mas a gente não quer o eterno. Muitas das vezes a gente quer que o eterno tenha compromisso com a gente, mas a gente esquece de ter compromisso com o eterno. E Deus está falando, ainda que eu não entre com a bênção, ainda que eu não faça aquilo que deseja o teu coração, eu tenho algo maior preparado para a tua vida. E que algo maior é esse? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é aquilo que eu tenho preparado para aqueles que o amam. Tem um céu reservado para a tua vida, meu irmão. Tem um céu de glória reservado para a tua vida, minha irmã. Aqui é passageiro. O homem não sabe o tempo da sua morte, mas Deus está dizendo, enquanto Ele nos der fôlego de vida, vamos aproveitar para nos
irmãos amém? Tem alguém aqui que quer se aproximar mais de Jesus? Tem alguém aqui que pode dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero estar mais perto de ti. Oh, aleluia! Quantos que estavam de pé, árvores, até tinha raiz, só que raízes superficiais. E é preciso aprofundar as raízes. Agora eu entro aqui no texto que nós lemos. Livro de Colossenses, capítulo 2. Nós lemos a partir do verso 6. O apóstolo Paulo está falando a uma igreja. A igreja que estava situada na cidade de Colossos. Eles estavam passando por um grande problema. E que problema é esse? Falsos mestres estavam se introduzindo na igreja de Cristo, trazendo outros ensinamentos, pregando heresias. E o que é heresia, caso tenha alguém aqui que não saiba, é a deturpação de um ensinamento. Eles estavam entrando, eles estavam dentro da igreja de Colosso, tentando trazer um novo ensinamento além do que Cristo já tinha deixado para a sua igreja. É por isso que nós lemos o apóstolo Paulo falando. Pode colocar aqui para mim, por favor? Já está, que bênção. Gente, vamos dar uma salva de palmas a Deus pela vida desse povo aí, oh Deus. Deus abençoe vocês. Está dizendo assim, ó, apóstolo Paulo dizendo à igreja lá em Colossenses: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Olha a verdade que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo: olha, uma certeza, vocês já receberam ao Senhor Jesus Cristo, e agora andai nele. Perceba que o apóstolo Paulo não está falando para quem é ímpio lá fora do mundo, não. Ele está falando para gente que já aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Escute uma coisa, é inadmissível. Pastor tem que ficar chamando toda hora, fazendo gabinete para dizer: irmão não pode, irmã não pode, isso não deve, isso não faz, não pode falar de um, não pode fazer isso. É inadmissível. Nós estamos vivendo tempos, eu sou filha de pastor, eu tenho propriedade do que eu estou falando. É cada coisa que a gente ouve, que situações que nem gente, que nunca levantou a mão para Jesus está praticando. Aí tem gente que já conheceu a Cristo, já levantou a mão, aí tem que ficar chamando para dizer o que é certo e o que é errado. A Bíblia já é o nosso manual. Todos os dias de culto aqui, a palavra está sendo pregada. Para quê? Para você aprofundar suas raízes. Todos os cultos, pregadores, o pastor dessa casa, Deus tem usado para trazer uma palavra que não tem contaminação, alimento puro, alimento fresco para a tua alma. Para quê? Para você não morrer, para você viver enraizado em Cristo. É inadmissível ver como a influência do mundo tem entrado dentro das mentes. É gente que não conhece, não consegue mais discernir o certo do errado. Não porque na TV falou aquilo, eu não quero saber o que falou na TV, eu quero saber o que a Bíblia vai dizer. Não, mas a minha avó ensinou, quem disse lá do passado
Lembra aí alguém ferradura atrás do portão, pastor? Crendice que a gente vai trazer do passado. Eu acho que pão dentro do pote de arroz é para prosperar, né? E ferradura atrás, acho que aqui não tem não, só eu não gosto dessas histórias. Ferradura atrás do portão, acho que é para proteger a casa, alguma coisa assim. Aí vem gente falando, crendices, trazendo coisas que foram passadas, ensinadas, crendo em reencarnação. Meu Deus do céu, a Bíblia fala, morreu, segue-se o juízo. E por que tem crente que fica acreditando, ouvindo, lendo horóscopo, não sai de casa sem ler meu horóscopo? Oh, meu Deus do céu, eu vou te falar uma coisa. Sabe qual é o teu signo? Tu é filho do leão da tribo de Judá. Crente não tem nada disso, não. Tu é ovelha e só é o leão da tribo de Judá que opera na nossa vida. Para com isso! O apóstolo Paulo está ensinando para a igreja de Colossos: vocês já conheceram a Cristo, então ande nele. O que é andar nele? É ser como Cristo foi. É fazer o que Cristo faria. É pensar como Cristo pensava. Tem certas situações, vou mentir para você não, que o sangue vem aqui. Não dá vontade de rodar baiano, porque eu não sou baiano, dá vontade de rodar carioca, né? Mas eu falo, o que Jesus faria no meu lugar? Você já fez essa pergunta? O que Jesus faria no meu lugar? Aí a gente dobra o joelho, a gente vai orar, a gente vai pedir direcionamento. Por quê? Porque eu entendo que depois que eu falei, Jesus me aceita, eu não mando mais em mim, eu não faço o que eu quero fazer, eu não falo o que eu quero falar, não, é Ele quem manda. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho um dono, e quem entende que quem tem um dono, aleluia, entende que é a vontade dele que deve imperar. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: portanto, andai nele. Se botar, oh glória, já pediu outra salva de palmas, já voltou, glória a Deus. Outra coisa que o apóstolo Paulo está dizendo: vocês precisam, pula aí 7, lá, ó, está arraigados. Em outras versões vai dizer: vocês precisam estar enraizados. O que significa arraigados, enraizados? É presos, firmes. Em quem? Em Cristo. Raízes profundas em Cristo. Lembra que eu falei, volto a repetir: quanto mais profundo estiverem as nossas raízes, mais nutrientes a gente vai absorver. Eu não sei o que você entrou aqui precisando, mas eu tenho algo para você que você já entendeu. Quanto mais profundo as suas raízes estiverem, mais nutrientes você vai arrancar, pegar, consumir de Cristo para a tua vida. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que o médico dos médicos está na casa, eu sei que o provedor está na casa, eu sei que Jeová Jireh está na casa, eu sei que Jeová Sabaoth, o que é isso? É o Deus que guerreia as nossas guerras, as nossas batalhas, está na casa. Então Ele está te convidando e me convidando a descer, a aprofundar as nossas raízes para extrair dele tudo aquilo que nós precisamos. Vai dizer: edificados e confirmados na fé. Edificação é a construção. Lembra que Jesus vai falar uma parábola, Lucas capítulo 17, se eu não me engano. Ele vai dizer sobre a parábola que bem-aventurado é o homem que constrói a sua casa, que edifica a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Cristo.
Vem o vento, vem a chuva, passa os rios e ela não cai. Por último, Paulo está dizendo, e confirmados na fé, porque é a fé que te habilita, é a fé que te confirma. Lembra do versículo que vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje é o último dia da campanha. Se você participou de todas e não tem fé para receber, eu só vou te dizer, lamento, porque você vai entrar e vai sair da mesma forma. Mas para quem tem fé, aleluia, a vitória já foi liberada no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, ou no último. Por quê? Porque é a fé que te habilita a receber tudo aquilo que o céu já está proposto a dar. Há um versículo que vai dizer assim, a bênção já foi liberada, tome posse. Você pode dizer para alguém que está do teu lado aí, para 3, 4 pessoas, profetiza aí enquanto eu bebo água, fala assim, a bênção já foi liberada, toma posse. Não faz cara de profeta, para ele e ela acreditar, fala, a bênção já foi liberada, toma posse. Ô glória! Já estou terminando para a gente orar. 5 minutos, alguém aguenta me ouvir mais 5 minutos? Ô glória, isso que é bom na igreja que gosta de pagar. Ô glória, eu fico feliz quando eu vou ministrar igrejas assim. Paulo vai dizer, cadê gente? Cadê? Isso. Como fostes ensinado, crescendo em ações de graça. Olha só a árvore, o que ela faz? Ela cresce. Mas cresce como? Em ação de graças, um coração grato. Independente de como esteja a tua história, olha para a vida de alguém que está pior do que a tua e você pode dizer, Senhor, muito obrigado. Nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar por necessidade. Às vezes não tem o filé mignon que você queria, a picanha que prometeram, mas tem, aleluia, carne na tua mesa. Por quê? Porque Deus não deixa os seus fiéis ter falta. Ele tem sustentado, mas para isso é preciso crescer a árvore em ação de graças, com gratidão no seu coração. Pula aí, verso 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens e segundo rudimentos de homens, e não segundo a Cristo. Volta para mim só um versículo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como já fostes ensinados. Paulo deixa claro que nada do que ele está falando é novo. O que eu estou pregando aqui para você nessa noite, nada do que eu estou falando é novo, não. Você já ouviu isso. O apóstolo está deixando claro, assim como vocês já foram ensinados. Paulo está encorajando os cristãos para que eles viessem a colocar Jesus como o centro de tudo. É por isso que crente precisa conhecer Bíblia Sagrada. É por isso que Bíblia a gente não lê só na igreja, não. Bíblia a gente lê em casa. Por quê? Porque a gente precisa meditar, porque a gente precisa se alimentar, porque a gente precisa conhecer. Para que, missionária Taiana? Verso 8: para não ser enganado por filosofias, para que ninguém vos faça de presa
mais enraizado você será. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, menos enganado você será. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais em obediência você andará. O salmista vai dizer o quê? Ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti, Senhor. Então, quanto mais conhecimento da palavra eu tenho, menos eu peco contra Deus. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais o Senhor me abençoa. E entenda, é que essa bênção não é uma bênção limitada, não. Essa bênção se estende por todas as áreas da nossa vida. Quanto mais conhecimento eu tiver da palavra de Deus, eu produzirei frutos saudáveis. Fica de pé comigo nessa noite. Eu volto a repetir o tema dessa campanha para a gente finalizar. Raízes profundas, frutos saudáveis. Nessa noite, o Espírito Santo do Senhor está nos convidando a aumentar a profundidade das nossas raízes. E perceba que isso é para mim, isso é para você, porque esse convite é um convite que Ele nos faz a cada dia mais. Ele está nos convidando a aumentar a profundidade das nossas raízes, tendo mais intimidade com Ele. Aumentar a profundidade das nossas raízes, por quê? Porque Ele não quer que nós venhamos viver em um comodismo espiritual. Se você quer ter um resultado diferente, você precisa aprender a ter atitudes diferentes. Porque o Senhor quer começar a gerar em você novos testemunhos. A gente fica pensando, lá atrás o Senhor fez isso na minha vida. Deus está dizendo: eu quero fazer hoje novos testemunhos. O Senhor quer que nós venhamos a aprofundar as nossas raízes. Por quê? Porque através de nós muita gente será alimentada, porque os frutos serão saudáveis. Eu tenho um convite para fazer a você aqui nessa noite. E o convite é: entenda, o convite é para você, é para aceitar Jesus, missionária? Não. O convite é para você que entende, que precisa, que está sentindo, que precisa ter mais intimidade com o Senhor. Escute, para você que antes orava várias vezes ao dia, você que conseguia dobrar os seus joelhos, e quando você orava, entrava num culto como esse, você chorava, e hoje está difícil até sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Porque é tanta luta, é tanta prova, é tanta coisa que vem na tua vida e está tentando obstruir e tomar o lugar que é de Deus. Aí eu entendo, eu te entendo. Às vezes fica difícil até a gente adorar, é difícil a gente louvar, é difícil a gente se entregar, e com isso as nossas raízes vão sendo podadas. Mas o Espírito Santo de Deus está nos convidando, e eu te chamo para vir aqui à ponta do altar, a você que entende e está dizendo: Senhor, está difícil sozinha, está difícil sozinho, eu preciso aprofundar as minhas raízes, eu quero orar como eu orava antes, eu quero, Senhor, sentir paz como eu tinha antes. O inimigo tem colocado na tua mente opressão, para que você não sinta paz, para que você esteja dentro da tua casa e você não tenha paz dentro
de louvor pode trazer um hino, pastor, então eu oro. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar porque há uma graça de Deus aqui neste lugar. Oh, aleluia, é término de campanha. E em término de campanha é dia que Deus decreta vitórias, que Deus arranca e muda situações. Senhor Deus e Pai, quem não veio aqui, estenda tuas mãos para cá. Enquanto eu coloco as mãos, Senhor, sobre os teus filhos neste lugar, eu quero profetizar